Olá, tudo bom? Voltamos aqui para que a gente possa continuar falando de história e geografia de Goiás. Automaticamente vamos falar de que agora, gente? De manifestações culturais em Goiás. E aí eu vou falar para você o seguinte, ó, recomendo para você o livro de Antônio Almeida, Manifestações Culturais em Goiás. Ele rodou todo o Goiás e conseguiu fazer essa compilação das manifestações. Eu comecei a verificar, gente, as festas de Goiás todas. Comecei a frequentar uma cidade, uma outra, vou falar para vocês, é festa, é festa. Se você olhar o calendário cultural de Goiás, você vai ver que tem festa para todos os dias do ano. Nesse exato momento está acontecendo alguma festa. E vamos lembrar, né, que Goiás, gente, na verdade ele é o que? É um caldeirão, tá, cultural. Afinal de contas, nós estamos no centro do país, automaticamente nós fazemos o quê? Nós conseguimos compilar essas várias culturas do país aqui junto conosco, beleza? Gente, vamos embora começar a falar da questão da cultura goiana. Para começar a falar, a gente diz o seguinte, né? Goiás é um caldeirão cultural, porque a gente reúne nortistas, nordestinos, mineiros, paulistas e ainda aqueles que são o quê, gente? Originários do lugar aqui, que eram os índios, sem falar nos negros que foram trazidos com a escravidão quando começou a questão do ouro. Então nós temos aqui esse verdadeiro caldeirão. Nós temos uma cultura extremamente rica, extremamente diversificada. E aí não é só na música, como a gente imagina, mas na literatura, é na arte em geral, é na cultura popular, nas danças, nas festas, nos cultos, artesanatos, cantigas, tá? E assim vai indo. E é lógico que não posso deixar de falar o que? Na culinária. Já já você vai ver o que vão passar aqui. Gente, olha só, praticamente em todos os municípios goianos, 246, você vai ter festas, e aí ligando o lado religioso com o lado folclórico, beleza? E essas festas religiosas são muito ligadas aqui com o catolicismo, ligado com a nossa herança portuguesa. É por isso que a grande maioria das nossas cidades, dos nossos municípios, levam o nome de santos. Mas para falar da questão cultural, a gente começa falando o quê, gente? De Pirenópolis. Pirenópolis e Santa Cruz de Goiás, né? Que tem as famosas cavalhadas que vão ali lembrar as batalhas entre os mouros e os cristãos. Nós temos ainda a procissão do Fogaréu na cidade de Goiás, antiga capital do estado. E se você não sabe, a procissão Fogaréu, ela remete à captura de Cristo para a crucificação. Então você está sempre fazendo isso, né? Uma questão cultural com uma questão religiosa aí. Nós vamos falar que nosso artesanato também é extremamente rico e refletindo a nossa cultura, refletindo as nossas festas. Então você observa que nosso artesanato aí reflete aí o carro de boi, vai refletir a nossa cachaça, ou a máquina de fiar ali em cima. Você tem do outro lado ali imitando a festa do Fogaréu. Então, lá atrás você vai ter os fuxicos e o nosso ipê. Então, nós temos esse artesanato muito rico. E é lógico que eu não poderia de mostrar a nossa culinária. Gente, ó, vocês sabem que eu sou fascinado com piqui, né? O manjar dos deuses. Então nós temos aí, seja o piqui, o empadão goiano, que é uma derivação da empadinha, paulista vem com empadinha, nós vamos com empadão, a verdadeira refeição. Não tem como, toda vez que eu vou para Goiânia, eu tenho que passar no Gerival, o empadão do Gerival lá não tem igual. Nós temos muito ligado ao milho, aí é a pamonha, é o curau, é o mangu, tá? Nós temos o nosso tutu, então a nossa culinária, ela reflete os frutos da terra, ela reflete essa questão realmente que foi a nossa cultura ao longo do tempo aí, né? Gente, nós temos que falar ainda de quê? Das danças. As nossas danças, tá, elas vão fazer refletir não só a questão religiosa, como a questão indígena também. Então nós temos aqui as danças, e a gente pode citar, por exemplo, o caso dos tapuias. Né, as danças dos tapuias, que são um legado indígena que ficou para nós. Nós temos aqui também o alto, uma composição dramática, originária da Idade Média, composta por canções e áreas, ou seja, solos com as pastorinhas, que acontece em Pirenópolis desde 1922, tá? Confesso para vocês que não me agrada não, prefiro mais meu sertanejo, minha viola de raiz, porque é muito
tá muito lento e tal, mas é uma questão cultural que nós temos, né? Nós temos várias danças folclóricas e algumas vindas do continente africano. Então nós temos aqui, são manifestações como o Congo, né, o vilão, o Moçambique, a dança do tambor e a catira, entre outras, boa parte das quais com influência africana. O tambor originalmente dança lasciva, hoje é considerado dança sagrada, acompanha a rainha até a igreja nas festas de Rosário, fala que Nossa Senhora dançou a dança do tambor. Nós temos as congadas, né, que foi introduzida pelos negros e é marcante em todo o interior brasileiro, está ligada à festa do Divino Espírito Santo de Nossa Senhora do Rosário, porque houve esse secretismo religioso. Nós temos o lundu, que é uma dança erótica. Eu até falo, gente, eu me sinto aqui assim, sabe, a expressão, meio que besta falar que lundu é dança erótica. Dança erótica é o funk que tem hoje, né? O funk que tem hoje, né? Então isso aí não tem nada de erótico mais perto do que era, mas é uma dança, vamos colocar lá os dinossauros, né? A dança do acasalamento, é mais ou menos isso, né? Nós temos a catira inicialmente, ela era realizada só por homens. Hoje, felizmente, já tem um grupo de mulheres aí também participando e fazendo as catiras. Nós temos as pastorinhas, que vai fazer esse bailado monótono, contínuo aí, que nós estávamos falando, não é isso? Então nós temos essa parte cultural. Além disso, nós temos várias romarias e procissões. É lógico que a mais conhecida delas, né, é a festa de Trindade, a festa de Muquem, né? Então você tem a festa do Muquem, eu sempre falo disso, lembro de uma amiga que eu tenho chamada Luciana, minha esposa também chama Luciana, mas essa amiga que ela fala, né, Muquem, a festa do Muquem, onde ninguém é de ninguém. Então nós temos a festa do Muquem, né, no povoado de Niquelândia, em cujo povoado de Muquem louvou Nossa Senhora de Abadia, Nossa Senhora da Abadia é minha mãe, né, o nome da minha mãe, em relação, porque é goiana, então você tem toda essa ligação com a terra, né? Então acontecem missas, batizados, casamento, procissão, e em volta vai ficar a galera ali vendendo o seu churrasquinho, o seu artesanato, então acabou criando uma grande festa, onde você tem mais de 100 mil frequentadores ali, grandes romarias, né? Nós também temos os nossos representantes culturais nas artes plásticas, e tem caído em prova, tá? Então vale a pena você ter um detalhezinho aqui, ó. Olha só, primeiro, referência no século XIX foi José Joaquim da Veiga Vale, em Pirinópolis, né? Então, com escultura sacra. Então, o que vai ver de escultura sacra no estado de Goiás, que foi obra dele, é muita coisa, né? Nós produzimos mais de 200 peças em estilo barroco. Boa parte do que criou pode ser visto na cidade de Goiás. Augusto Marques também nascido na cidade de Goiás, pintor, gravador, né? Nós temos em Goiânia a Escola Goiana de Belas Artes, né, que foi inaugurada em 1º de dezembro de 1952 e já formou pessoas como Ciro Franco, Antônio Porteiro e Ana Maria Pacheco. Nós temos o Circuito das Artes em Goiânia, que inclui diferentes espaços de galerias e museus. Então nós temos ali o Museu da Arte Contemporânea, nós temos o Museu da Arte Goiânia, a Galeria Frei Confale e a Galeria São Sebastião dos Reis. Na literatura, é lógico que a literatura é o nosso maior expoente, você falar, né? Coralina. Mas nós temos outros nomes, tá, que vai estar caindo em prova. Com certeza, se você pegar questões passadas, você vai perceber que cobra sobre essas pessoas nessas questões de prova aqui. Então, na literatura, nós temos alguns expoentes. Entre eles, nós temos Hugo de Carvalho, né, que vai ser do século XIX para o século XX, e com seus tropas e boiadas, grave esse nome que isso vira e mexe colocado em prova. O poeta Léo Lince, né, que estreou na literatura com apenas 16 anos, em 1900, e escreveu crônicas, poesia e artigos para os jornais goianos e mineiros. Bernardo Elis, né, o único goiano a ingressar na Academia Brasileira de Letras, e ele desbancou quem? Nada mais, nada menos do que J.K., tá? Nada mais nada menos do que JK. Então ele entra ali na Academia Brasileira de Letras, né? Produziu Ermos e Gerais, né? Ganhou o Prêmio Jabuti, o Tronco é outra obra que direto está em prova, tá? Caminhos e Descaminhos e Veranico de Janeiro, né? Entre outros. Nós temos ainda José Veiga com os cavalinhos, né, de Plantiplano. Nós temos Carmo Bernardes em Vida Mundo, Eli Brasiliense, e eu vou pular que ela vai ficar por último, né? Félix de Bulhões, né, o abolicionista, comparado com o chamado de Castro Alves goiano. Então também ele tem o que? Ele também tem suas obras ali, então que merece destaque.
né? Nós temos aí Luiz Antônio Silva e Souza, né? Padre natural de Minas Gerais, também com suas obras, e o professor espanhol Luiz Palacin. Esse é outro que você tem que gravar o nome que vai aparecer na sua prova, você pode esperar. Luiz Palacin, O Século do Ouro em Goiás e Visconde de Itaunay, né? Agora é lógico, né? A grande paixão, né, é a poetisa Cora Coralina, né, que nos deixou em 1985 e que eu vou até ler aqui o poemazinho dela, né? O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher, né? Então, ela marcada pela simplicidade, pela beleza, né? O próprio Carlos Drummond de Andrade diz que ela foi a mulher mais importante de Goiás no século XX, né? Então ela tem vários poemas aí e que vale a leitura, poemas do Beco de Goiás, Histórias e Mais, Meu Livro de Cordel, né? E assim vai indo. Então nós temos Cora Coralina. Grava esse nome, que é outro nome forte de cair em prova. Vale lembrar, gente, que o nosso povo goiano é um povo muito miscigenado, porque nós estamos no centro e nós tivemos aqui a nossa colonização. Mas nós temos ainda uns traços marcantes, né? E principalmente do traço europeu. Então você tem um pessoal muito relacionado com Espanha, com Portugal, com a Itália. A minha família, mesmo Urani, é italiano, né? Então nós temos essa mistura aqui no Goiás, né? Esse caldeirão aqui. Então Goiás é um povo miscigenado, tá? E é lógico que nós vamos fazer o quê? Dessa miscigenação também tem um elemento índio. O elemento índio que quando da colonização se falava que o Brasil tinha de 4 a 6 milhões de indígenas. Hoje tem em torno de 450, 500 mil indígenas, quer dizer, um verdadeiro genocídio do índio aqui, né? Mas em Goiás nós tínhamos várias etnias. E quais eram as principais etnias em Goiás? Então nós tínhamos o Tapuia dos Carretão, né, grupo miscigenado de quilebolas com os índios Chavante, que vivem na periferia de Rubiataba. Carajá mora em Aruanã, né, e trabalha como guias e barqueiros. E Avacanoeiro, grupo composto por apenas 5 índios que vivem numa reserva em Minuaçu, está seriamente ameaçado de extinção, né? Então nós temos aqui também um mapa que mostra os principais quilombos em Goiás, tá? E nós temos aqui um mapa que mostra os principais povos indígenas em Goiás, né? Então são registros históricos de mais de 20 tribos, tá, gente? Foram escravidão durante 30 anos aí, e hoje você tem basicamente 4 tribos, não é isso? Então nós temos ali o Avacanoeiro, né, o Tapuia, Rubiataba e Aruanã, os Carajás aqui. Quanto à classificação linguística, tá? Os índios podem ser classificados em mais de 10 línguas, então ao tronco macro G, família G, grupo Acoeuê, Avacanoeiro e Tenetahara, né? Então nós temos o tronco Tupi, a família Tupi-Guarani, onde vem o Urani, tá? Além das línguas nós temos ainda aspectos culturais, né, como disposição em forma de habitações, tamanho das aldeias, organização social, a presença ou não de cerâmica em sua cultura, práticas de cultivo, técnicas de subsistência, instituições políticas e tipo de parentesco. A G apresenta tecnologia bastante rudimentar, né, e uma organização social complexa. Isso se subdivide em vários grupos aí. Duvido que vão cobrar essas subdivisões nas provas, tá? Mas fica aqui para registro, né? Então tá ali Timbira ocidentais, Apinagé, e orientais Cacró, Caiapó meridionais quer dizer gente ao sul, Caiapó de Moçambedes, né, e setentrionais quer dizer ao norte. Nós temos ali o Carajá, e nós temos Chavantes e os Xerentes. O Tupi se subdivide em Tapirapé, Tenetehara, ou Cajarara, né, e Avacanoeiro, né. Então nós temos, com isso, os principais grupos indígenas. Dificilmente cai em prova, mas vale lembrar que nós tivemos aqui uma diversidade de índio muito grande, foram basicamente exterminados
e hoje a população indígena ela está numa situação deplorável, normalmente estão na periferia das cidades, normalmente vivendo em condições subhumanas. Diga, no país como um todo, o índio é a pior situação, no país é a do índio, e a mulher indígena é a que mais sofre ainda. Tá? Nós temos ainda que falar dos pontos turísticos, e os pontos turísticos de Goiás são vários, né? Então nós podemos começar com o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, né, que é fantástico, vale a pena a visita. Nós temos aí o Parque Sullivan Silvestre, conhecido como Parque Vaca Brava, né, em Goiás, que ocupa uma área de 79.800 metros quadrados e contém um extenso lago e um pequeno bosque, uma espécie nativa de fauna e flora bem no centro. Nós temos Salto Tiquira, né, em uma queda de mais de 168 metros de altura, localizado em Formosa, Meia Doce Formosa. Grande abraço aí o pessoal de Formosa, Marius e companhia. Nós temos ali o Museu de Cora Coralina, uma instituição museológica brasileira, localizada na cidade de Goiás, às margens do Rio Vermelho, né, que inclusive pegou fogo há pouco tempo, mas foi restaurado. Nós temos o Museu de Arte de Goiânia, localizado no Bosque do Buritis. Nós temos o Memorial do Cerrado, exposição sobre o Cerrado e sua ocupação com cenários naturais de animais, plantas e habitações primitivas. O que eu acho legal é que você vai no Museu do Cerrado, você vê girafa, você vê zebra, como se isso fosse natural do Cerrado, né? Mas vale a pena a visita no Museu do Cerrado. Tem ainda o Palácio dos Condes dos Arcos, né? Que foi o primeiro governador de Goiás. Então, vale a pena fazer uma visita também. E nós não podemos deixar de falar das águas quentes. Então nós temos o Hot Park, que é o primeiro parque desse tipo no mundo, né? Aí depois você vai criar outros, mas aí você tem toda a questão do parque de águas quentes, toda a questão relacionada com Caldas Novas, então você não pode deixar de falar. Nós temos ainda o Vale da Lua, visitado na Chapada dos Veadeiros, né? No município de Alto Paraíso de Goiás, né? Eu que estou aqui no DF, então tá bem pertinho e vou falar, gente, vale a pena, viu? Visita. O negócio é que nós moramos no Goiás e não conhecemos. Você paga caro para ir para outros cantos do país e não conhece as nossas belezas, que são imensas. E com isso nós temos o quê? Nós temos N parques, como o Parque Nacional das Emas, tá, no sul do estado, que merece visita também. Então, nós falamos aqui relacionado com essa parte de cultura, onde nós falamos de cultura, tá, que é muito ligado com a nossa história e com a questão religiosa, a cultura vai estar muito ligada com a questão religiosa. Falamos que é relacionado com a culinária, falamos relacionado com a literatura, né, e falamos relacionado com o nosso turismo em Goiás. Nós citamos só alguns pontos, porque se você começar a citar todos aqui, tá, você não consegue visitar um por dia em Goiás, você não consegue visitar aí, tá? Gente, vamos embora agora fazer um intervalozinho. Na volta a gente vem com o quê? Corrigindo exercícios, da forma que cai em prova. É já já, a gente vai ali e já volta no caso.